E na Colômbia está acontecendo um negócio muito estranho, né? O Gustavo Petro, o amigo do Lula, está totalmente descontrolado no X dos últimos dias, falando um monte de coisa. Entre as coisas que ele falou Heil Hitler, não sei o que lá, falou um monte de coisa lá no Twitter, né? O cara está realmente descontrolado porque sabe que vai perder a eleição, que o candidato da direita vai ganhar lá na Colômbia, né? E aí, agora, existe uma ordem de suspensão do mandato dele. Comissão do Congresso da Colômbia ordena suspensão do mandato do Gustavo Petro. Está aqui a ordem de suspensão provisória do Gustavo, coisa e tal. E o curioso, a deputada que fez essa ordem de suspensão é do partido do Gustavo Petro. E daí que está levantando muito questionamento essa história aqui, tá? Tem gente com medo, o Ivan Duque, que é da oposição, está com medo, né? Dizendo, olha só, uma congressista não pode suspender o presidente da República. O que está acontecendo aqui, né? Talvez um mecanismo de vitimização, de forma que Petro possa investir de forma mais vulgar nas eleições, ou seja, pode ser uma justificativa para ele fazer algum golpe, alguma tentativa de alguma coisa, né? Não sabemos o que está acontecendo ainda. O fato é que tudo leva a crer que isso não vai passar no Congresso, ele não será suspenso, mas o que está acontecendo? Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por, não é Petro, é Petro, Mendes e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, só para vocês lembrarem, tem duas coisas diferentes, tá? Tem a eleição no Peru, que está acontecendo a apuração, ainda está voto a voto lá, não sabemos quem vai ganhar, tá entre a Keiko Fujimori e o outro rapaz lá, o Sanches, lá, que eu não sei quem é o cara lá, o esquerdista. Não sabemos quem vai ganhar, tá muito apertada a coisa nesse momento, né? Essa é a eleição do Peru. Só que teve a eleição da Colômbia também. A eleição da Colômbia, no primeiro turno, o candidato da direita ganhou, e ganhou com muita folga. Os institutos de pesquisa davam que o candidato da esquerda iria ganhar. Já se esperava que iriam os dois para o segundo turno, tá? Mas se esperava que o cara da esquerda fosse na frente. No final das contas, o cara da direita foi na frente e as perspectivas agora, as pesquisas estão dando que ele deve ganhar na Colômbia, né? E aí o Gustavo Petro, que é partidário do cara da esquerda, evidentemente, está chateadíssimo com essa história, está falando um monte de coisa, acusou de manipulação e não sei o que lá, né? Acusou a totalização de votos, o processo eleitoral. Aí agora, e ele estava meio descontrolado aqui no Twitter, falando um monte de merda, né? Tá aqui, olha só, o cara, Heil Hitler aqui no Twitter, né? A Colômbia não precisa de mais retórica, precisa de ordem, autoridade e economia, é o que diz, liberdade econômica, é o que diz o Felipe Zuleta, né? Mas só na cabeça de um esquerdista que dizer que um país precisa de ordem e liberdade econômica é a mesma coisa que nazismo, né? É um absurdo completo na cabeça do Gustavo Petro isso aqui. Mas continua aqui, ele fez um monte de tweets aqui, absurdos e não sei o que lá. Inclusive, né, publicou o tweet do Lula, evidentemente, são amiguinhos, né, amicíssimos, né? E no final das contas, o que aconteceu? Aqui foi feita uma nova investigação contra Petro por 22 tweets que teriam declarado participação na política. O presidente ele não pode participar na eleição, né? Se trata de uma nova investigação dos assuntos da Comissão de Acusações da Câmara por suposta participação na política. O Petro, pela lei colombiana, não pode participar na política, né? Então está aqui, ó, a Comissão de Investigação e Acusações da Câmara dos Representantes abriu uma nova investigação disciplinar contra o Gustavo Petro por uma suposta participação indevida na política. O processo se originou por trás de conhecer as análises de 22 publicações realizadas pelo mandatário na rede social X nos últimos dias, né? E ele usou o cargo de presidente da República para participar em controvérsia política no processo eleitoral, corresponde ao período de 2026 e 2030 e não sei o quê. Essa comissão está aqui, ó, a Comissão do Congresso da Colômbia ordenou a suspensão do mandato do Gustavo Petro, tá? Então essa Comissão de Investigação e Acusação da Câmara de Deputados da Colômbia emitiu uma ordem alegando falta grave por parte do Pedro por intervenção na política referente a essas publicações do X que ele tem feito, tá? Mas aí, de novo, isso não foi feito por alguém da oposição, não foi feito por alguém isento, foi feito por alguém do próprio partido do Petro. E, segundo diz a lei colombiana, né, apenas o Senado pode suspender esse mandato do Petro. A Câmara não pode fazer isso. Então está muito estranha essa história toda aqui, tá? A ordem de suspensão provisória, né? A presidente da Comissão de Investigação e Acusação da Câmara dos Representantes, a Glória Arizabaleta, ordenou nessa quarta-feira a suspensão provisória do mandato do Gustavo Petro, enquanto é investigado por sua suposta participação na campanha eleitoral, né? Então, ou seja, a ideia é suspender o Petro, ele não seria mais presidente da Colômbia até o dia 21 de junho, que é o dia da eleição, né, da eleição lá na Colômbia. E ok, que ele merece ser suspenso, eu concordo, né? Os tweets são coisas absurdas e não sei o que lá, e o presidente esquerdista tá fazendo merda mesmo, né? Um monte de coisa absurda
que o Petro falou aqui, muitas dessas coisas criticando a comissão eleitoral, criticando a apuração, também está falando da eleição no Peru e não sei o que lá. É lógico, né? Tanto o Lula, quanto o Gustavo Petro, quanto o pessoal esquerdista do Peru, estão todos eles preocupados, porque tudo indica que a esquerda vai perder nos 3 lugares, né? Mas não sabemos ainda. O Peru está lá voto a voto, não sabemos ainda o resultado. Na Colômbia, a mesma coisa, a previsão é que a direita ganha, não sabemos ainda o resultado. Aqui no Brasil, a mesma coisa, a previsão é que o Lula perca, mas não temos o resultado ainda, né? Enfim, o cara está descontrolado realmente. Agora está falando sobre os ataques lá na Irlanda e, lógico, falando o ponto de vista esquerdista, que é um ataque racista e não sei o que lá, e absurdo, coisa e tal. E eu já falei para vocês, eu acho um absurdo mesmo o pessoal destruir casa de imigrantes só porque são imigrantes, se não tem nenhuma participação com nada, se não quebrou nada, se não fez nada de errado. Ataques contra a pessoa que fez o ataque, evidentemente, o cara é um criminoso, né? Bom, eu fiz um vídeo sobre isso aí já, falando sobre o caso do caos lá na Irlanda, né? Mas o Gustavo Petro, evidentemente, está acusando o pessoal. Enfim, o cara tá descontrolado aqui porque tá vendo que vai perder a eleição, né? E daí tiraram ele, mas a suspeita é essa, né? Aqui, ó. A suspensão provisória é uma medida cautelar que o funcionário instrutor pode adotar durante a investigação por faltas graves e gravíssimas. A respeito, o artigo 217 da Lei Tal de 2019 consagra os seguintes términos. Artigo 217. Suspensão provisória durante a investigação disciplinária ou ajuizamento por faltas qualificadas como gravíssimas ou graves, o funcionário que tiver ordenar motivacional, coisa e tal. Ou seja, ela está dizendo que a lei permite ela suspender o presidente da República, né? Mas tem gente falando que não. Na verdade, apenas só o Senado pode suspender o presidente da Colômbia. Eu não sou especialista em legislação colombiana, mal consigo entender a legislação brasileira, que já é confusa pra caramba, quanto mais saber o que é a legislação colombiana. Mas o fato essa é a questão, a coisa tá estranha, né? Enfim, vamos ver, não deixa de ser um golpe, ele tá querendo se livrar da presidência nesse tempo para fazer campanha para o candidato dele. É muito desespero, bicho, esse pessoal tá desesperado. Isso é perigoso, cara. Onde é que vai parar esse troço? Eu não sei não, tá? Igual o Lula também, esse pessoal tá desesperado com a derrota, vai tentar fazer loucuras, né? Como, aliás, fizeram em 2022, né? O Bolsonaro iria ganhar no segundo turno, botaram o dedão na balança lá, pela primeira vez na história, desde a redemocratização do Brasil, desde o fim do regime militar, teve uma resolução do TSE entre o primeiro e o segundo turno, exatamente na eleição de 2022, para exatamente censurar as redes sociais, botar o dedão na balança lá, proibir o pessoal do Bolsonaro de falar coisas e o Lula podia continuar falando tudo que quisesse. Foi o desespero desse pessoal da esquerda. Espero que não funcione dessa vez aqui, tá?